no meu canal e hoje vamos aprender conto e crônicas. Conto não é o verbo contar do presente, do indicativo, não é eu conto, é um gênero chamado conto. A gente vai ver. Gêneros textuais são formas de comunicação utilizadas pelas pessoas em diferentes situações do dia. Entre os gêneros textuais mais conhecidos estão o conto e a crônica. Eles possuem características próprias e finalidades. Ambos contam história, mas cada um apresenta uma maneira particular de narrar acontecimentos e transmitir mensagem. Primeiro a gente vai ver o conto e depois a gente parte para a crônica. Primeiramente, o que é conto? O conto é um gênero textual narrativo caracterizado por uma história curta, com poucos personagens e um número reduzido de acontecimentos. Apesar de ser breve, o conto apresenta todos os elementos essenciais de uma narrativa. O objetivo principal do conto é envolver o leitor em uma trama geralmente centrada em um único conflito ou acontecimento importante. A palavra conto vem do latim computare, que significa contar ou relatar. Agora a gente está aprendendo até latim. Origem do conto. Mas de onde que veio o conto? Os contos surgiram muitos antes da escrita. Durante milhões de anos, histórias eram transmitidas oralmente de geração em geração. Essa narrativa serviu para ensinar valores, explicar fenômenos da natureza, preservar tradições culturais e entreter as pessoas. Com o surgimento da escrita, os contos passaram a ser registrados em livros e se tornaram um importante gênero literário. Então, já sabemos onde que veio os contos, foi daí muito antigamente. Primeiramente, a estrutura do conto, que o conto não é meio, depois introdução e depois final. Tem tudo que tem que fazer. Primeiramente tem a introdução, que apresenta os personagens, o local da história e o tempo em que os fatos acontecem. Exemplo: em uma pequena vila cercada por montanhas, vivia um jovem pastor chamado Lucas. E depois a gente tem o desenvolvimento. É a parte que surge o conflito e os acontecimentos se desenrolam. Exemplo: certo dia, Lucas encontrou um misterioso mapa escondido em uma caverna. Não sei por que eu estou fazendo esta voz, mas continua. Depois a gente tem o clímax, que é um momento de maior tensão da história. Exemplo: ao chegar ao tesouro indicado pelo mapa, Lucas descobriu que estava sendo seguido. Depois a gente tem o desfecho, que é o final, que é a conclusão da narrativa. Exemplo: depois de muitos desafios, Lucas conseguiu proteger o tesouro e voltou para sua vila. Do conto. O conto, ele tem alguns elementos. Tipo o narrador, que é quem conta a história. Ele pode ser personagem que participa da história, um narrador observador que observa a história, que conta a história, e um narrador onisciente que sabe de tudo que vai acontecer na história. E depois disso a gente também tem outro elemento chamado personagens. Que são os indivíduos que participam da narrativa, que pode ser o protagonista, que é o personagem principal, antagonista, que é o vilão principal, e o secundário, que é um personagem que não faz mexer, é um personagem segundo, que aparece na história para ajudar o protagonista. Primeiramente, também a gente depois tem mais um elemento que é o tempo. Ele pode ser cronológico, quando segue uma linha do tempo normal. E depois também a gente tem os psicológicos, que é quando você vai lembrando. Depois disso a gente tem um espaço, que é o local onde a história acontece, tipo uma floresta, uma cidade, uma escola, castelo, e um enredo, que é a sequência dos acontecimentos da narrativa, que não pode ser tudo contrário não. Pablo, o que caracteriza um conto? O conto é caracterizado por quê? Por uma narrativa curta, poucos personagens, poucos cenários, um conflito principal e uma linguagem objetiva, e um final surpreendente em muitos dos casos. Eles podem ser o conto de fadas, que apresenta reis, rainhas, bruxas, fadas, magos, magia, como a Cinderela, a Branca de Neve e a Bela Adormecida, porque eu fiz essa voz. A gente também pode ter o conto fantástico, que é uma mistura entre a realidade e fantasia. Exemplo: uma porta que leva para o outro mundo. Deixa aqui atrás esse livro, né?
Bem, eu não sei se é livro, depois eu vejo na edição. Um conto de terror que busca provocar medo e suspense, como, por exemplo, histórias de fantasma. Se existir esse livro, eu também deixo aqui atrás. A gente também tem o conto policial, que envolve mistérios e investigações. Exemplo, um detetive tentando resolver um crime. Eu acho que isso daí já não é livro, não, hein? A gente também tem o conto de aventura, que apresenta viagens e desafios. Exemplo, exploradores em busca de um tesouro. Se isso daqui for livro, pelo amor de Deus, tem que ter nome mais criativo, né? Pablo, o importante. Qual a importância para mandar o conto? O conto ajuda a desenvolver a imaginação, melhorar a leitura, estimular a criatividade e refletir sobre valores humanos. Alguns dos grandes autores de contos são o Machado de Assis, gente, minha língua tá... Machado de Assis, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Edgar Allan Poe e Anton Chekhov. Eu não sei se tá certo esse nome não, mas não sei se ele é certo. Próximo tópico, crônicas. Partiu crônica. Primeiramente, crônica, eu vou fazer uma intertextualidade, que é quando eu vou me referir a uma outra obra muito conhecida, o livro de crônicas. O primeiro livro de crônicas, o segundo livro das crônicas está na Bíblia. Recomendo vocês lerem. Voltando para o assunto principal. Crônica é um gênero textual que geralmente curto, que retrata acontecimentos do cotidiano. Ela costuma ser publicada em jornais, revistas, sites e blogs. A principal característica da crônica é transformar fatos comuns do dia a dia em um texto interessante, reflexivo ou humorístico. Origem da crônica. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa o tempo. Inicialmente, as crônicas eram relatos históricos organizados em uma ordem cronológica. Com o passar do tempo, tornaram-se textos literários que comentam situações do cotidiano. As características das crônicas são que é um texto curto, que tem uma linguagem simples, apresenta temas do cotidiano, uma presença de humor ou reflexão, e narrativa rápida e aproximação com o leitor. Por que o conto não pode ser uma crônica? Porque existe conto de fada e não tem magia no dia a dia. Só se você for bem louquinho, né? Aí talvez seja, né? A estrutura da crônica é mais flexível que o conto. Geralmente apresenta uma introdução, que é uma situação comum, o desenvolvimento, que descreve os acontecimentos, e a conclusão, que traz uma reflexão crítica ou humor. Os temas frequentes da crônica são vida urbana, escola, família, trabalho, polícia, tecnologia, redes sociais e o comportamento humano. A crônica pode ser narrativa, que conta uma pequena história, humorística, que busca provocar risos, uma crônica reflexiva, que leva o leitor a imaginar sobre determinado assunto, uma crônica jornalística, que conta fatos atuais, e uma crônica crítica, que apresenta opiniões sobre problemas sociais. Os elementos da crônica são um narrador, que pode participar ou apenas observar os fatos, os personagens, que normalmente são pessoas comuns, tempo, que geralmente ocorre em presente ou em um passado recente, não pode ser 15 bilhões de anos atrás, nem daqui um ano, porque tem que ser atual. Talvez uns 2 dias atrás, um aninho atrás, não pode ser muito longo, não. O espaço, eles ocorrem nos locais do cotidiano, como uma rua, escola, uma casa, uma praça, um ônibus. E a linguagem da crônica, ela é bem simples e direta, e também bem conversacional e próxima da fala do cotidiano. Isso faz com que o leitor se identifique facilmente com o texto. Tipo, não vai falar: fizeste eu, pois, com que muito tempo atrás. Não. Vai falar mais ou menos assim: eu fiz há muito tempo atrás, só. Não vai ser com segunda pessoa, tu, vós.
Não vai ser verbo completamente diferenciado, não vai ser vocabulário difícil. Não, vai ter um vocabulário do dia a dia. A crônica é importante porque permite refletir sobre a sociedade, observar detalhes do cotidiano, desenvolver senso crítico e compreender melhor o comportamento humano. Alguns dos maiores cronistas do Brasil são o Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo e Rachel de Queiroz. A diferença entre os dois é o aspecto. O objetivo do conto é contar uma história e o objetivo da crônica é comentar sobre fatos do cotidiano. O tema do conto é real ou fictício. O tema da crônica é geralmente real. A extensão do conto é curto, que nem o da crônica. O personagem pode ser fictício no conto e os personagens são comuns, então geralmente pessoas comuns no crônica. O ambiente no conto é variado e na crônica é o cotidiano. O ambiente é... Não, minha cabeça tá muito boa, hein? A finalidade do conto é entreter e emocionar. A finalidade da crônica é refletir e criticar ou divertir. A publicação do conto é livros e coletâneas. E a publicação da crônica é jornais, revistas e sites. O conto é uma narrativa curta que apresenta personagens, enredos, conflitos e desfechos, podendo ser realista ou fantasiosa. Já a crônica é um texto breve inspirado em situações do cotidiano, frequentemente trazendo humor, crítica ou reflexão. Ambos são importantes gêneros narrativos que desenvolvem a leitura, imaginação e capacidade de interpretação, mas diferem principalmente pelo foco. O conto privilegia a história, enquanto a crônica privilegia a observação e a reflexão sobre a vida cotidiana. Então foi isso. Agora você sabe o que é um crônico. Crônico, gente do céu, mas eu estou... Você sabe o que é uma crônica e um conto. Não sei se você vai usar, mas se você tá na escola vai usar. Então foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Estuda e lê a Bíblia. Tchau.